Bem-vindos, apostadores e fãs do futebol, ao canal Profecia Bet. Aqui, você encontra todas as informações e análises necessárias para fazer suas apostas com confiança. Hoje, vamos falar sobre os jogos emocionantes da Copa Libertadores que acontecerão no dia 6 de junho de 2023. Preparem-se para grandes confrontos. Às 19 horas, teremos o embate entre Atlético PR e Libertad. Será uma partida intensa, com ambos os times buscando a vitória para avançar na competição. Quem será que vai sair com a vantagem nesse confronto? Também às 19 horas, Monagas enfrentará Pereira. Duas equipes determinadas a garantir os 3 pontos e fazer uma boa campanha na Libertadores. Preparem-se para um duelo acirrado. Às 21 horas, Alianza Lima receberá o Atlético Mineiro em um confronto cheio de expectativas. Será um jogo emocionante, com muita habilidade e estratégia em campo. Quem vai se sobressair nesse duelo? Também às 21 horas, Boca Juniors enfrentará Colo-Colo. Esses dois gigantes do futebol sul-americano prometem um espetáculo de técnica e garra. Preparem-se para grandes jogadas e muita emoção. Às 21 horas, teremos o embate entre Melgar e Patronato. Ambas as equipes estão dispostas a mostrar seu potencial e conquistar a vitória. Será um jogo de tirar o fôlego. E para encerrar a noite, às 23 horas, Bolívar enfrentará Cerro Porteño. Dois times tradicionais e com histórico de grandes conquistas na Libertadores. Preparem-se para um confronto emocionante. Prezados espectadores, preparem-se para um confronto eletrizante na Copa Libertadores da América. Nesta quinta rodada da fase de grupos, teremos Atlético PR contra Libertad, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético PR entra em campo como favorito, já que derrotou o Libertad anteriormente nesta competição. Além disso, contará com o apoio massivo de seus torcedores apaixonados em solo paranaense. O time brasileiro tem feito uma excelente campanha, buscando garantir sua vaga nas oitavas de final. Apesar da derrota para o Atlético Mineiro na rodada anterior, eles lideram o grupo G com 7 pontos, não podendo cometer erros nessa reta final. Por outro lado, o Libertad, representante do futebol paraguaio, está determinado a conquistar a vitória em Curitiba e entrar na zona de classificação. Eles vêm de uma vitória apertada sobre o Alianza Lima e ocupam a terceira posição do grupo, com 6 pontos. Ambas as equipes têm tido bons desempenhos recentes. O Atlético PR possui um retrospecto sólido em casa, com 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos realizados na Arena da Baixada. O Libertad, por sua vez, tem mostrado força como visitante, conquistando 6 vitórias, um empate e 3 derrotas em seus últimos 10 jogos fora de casa. E agora, para aqueles que buscam uma dica de aposta, sugerimos considerar a opção de casa ou empate. A partida promete ser equilibrada, e essa escolha pode aumentar suas chances de sucesso. Hoje também teremos Monagas enfrentando o Deportivo Pereira no Estádio Monumental de Maturim, na cidade de Maturim, Venezuela. O Monagas terá a vantagem de jogar em casa e chega motivado para reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de 5 jogos sem vencer, incluindo partidas da Libertadores e da Liga Venezuelana. No último confronto, há 2 semanas, enfrentaram o Colo-Colo e empataram em 1-1 em casa, desperdiçando pontos importantes na campanha e buscando se manter vivos na luta por uma vaga na próxima fase do torneio ou, pelo menos, na Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Monagas obteve apenas um empate e 4 derrotas, empatando com o Colo-Colo e perdendo para Caracas, Raio Zuliano, Metropolitanos e Deportivo Pereira. Atualmente, o clube ocupa a última posição do Grupo F, com apenas 2 pontos, 3 a menos que o terceiro colocado Colo-Colo. Jogando em casa, no Estádio Monumental de Maturim, o Monagas registrou um histórico recente de 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Do outro lado, temos o Deportivo Pereira, representante do futebol colombiano,
que depende apenas de suas próprias forças para garantir uma vaga nas oitavas de final e atravessa um ótimo momento na temporada, com 5 jogos invictos. Vindo de 2 vitórias consecutivas, o time colombiano derrotou o Alianza Petrolera por 2-1 no Campeonato Nacional e mostrou sua força ao vencer o poderoso Boca Juniors por 1-0 em casa, na última rodada da Copa Libertadores. Atualmente, o clube ocupa a segunda posição do Grupo F, com 7 pontos conquistados, apenas 2 a mais que o Colo-Colo, o primeiro time fora da zona de classificação. O Boca Juniors lidera o grupo com os mesmos 7 pontos do Monagas, mas com vantagem nos critérios de desempate. Nos últimos 5 confrontos, o Deportivo Pereira obteve 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, vencendo Ind, Medellín, Monagas, Alianza Petrolera e Boca Juniors, além de empatar com o Júnior Barranquilla. No entanto, como visitante, o Deportivo Pereira teve um desempenho irregular, com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos disputados fora de casa. Nosso palpite é mais 1.5 gols para este jogo emocionante. Já o Alianza Lima enfrenta o Atlético Mineiro. Esse jogo é válido pelo Grupo G, que também conta com Atlético PR, do Brasil, e Libertad, do Paraguai. Essa chave está muito equilibrada, e a diferença entre o Alianza Lima, último colocado, e o Atlético, líder da tabela, é de apenas 3 pontos. Qualquer resultado nesta rodada pode ser decisivo e deixar tudo em aberto para a última partida. O Alianza Lima possui 4 pontos, com 2 derrotas em 4 jogos, além de um empate e uma vitória. O time peruano tem dificuldades no setor ofensivo, e dos 3 gols marcados na competição, surpreendentemente 2 aconteceram fora de casa, na vitória por 2-1 sobre o Libertad. Eles enfrentam problemas em criar jogadas, e jogando em casa provavelmente enfrentarão essas dificuldades contra o Atlético Mineiro, podendo ceder espaços em contra-ataques. Na primeira partida entre as equipes, mesmo empatando sem gols em casa contra o Atlético PR, o Alianza Lima cedeu muitos espaços e por pouco não sofreu a derrota. Nas últimas partidas, o time peruano foi dominado e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 em Belo Horizonte. Na última rodada, em casa, foi superado pelo Libertad por 2-1. Esse confronto diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte pode servir como referência, embora as circunstâncias sejam diferentes, já que era o time brasileiro jogando em casa. O Atlético Mineiro perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas no segundo tempo dominou a partida e marcou 2 gols, ambos com Igor Gomes. O time brasileiro vem de uma vitória importante na última semana, ao vencer o clássico contra o Cruzeiro por 1-0, com um belo gol de falta do atacante Hulk. Após a eliminação na Copa do Brasil, onde o treinador Eduardo Coudet poupou a maioria dos titulares na partida contra o Corinthians, o Atlético Mineiro estava sob pressão. Agora, a equipe entra em campo pressionada, pois uma derrota pode complicar bastante sua situação no grupo. No entanto, tecnicamente e coletivamente, é um time superior ao Alianza Lima, mesmo jogando fora de casa, e provavelmente terá a capacidade de agredir seu adversário. O Atlético Mineiro ocupa atualmente a segunda posição do Grupo G, com 6 pontos, e vem de 2 vitórias consecutivas, derrotando o Alianza Lima e o Atlético PR por 2-1 em casa. O time fará 2 jogos fora de casa, por isso é fundamental conquistar resultados positivos, uma vez que encerrará sua participação contra o Libertad, no Paraguai. Nosso palpite para esse jogo é empate ou vitória do Atlético. Boca Juniors e Colo-Colo se enfrentarão no lendário estádio La Bombonera, às 21 horas, horário de Brasília, em um confronto que pode definir uma situação crucial no Grupo F. Neste grupo, também estão as equipes do Pereira, da Colômbia, e Monagas, da Venezuela, e tudo indica que 3 equipes estão lutando pelas 2 vagas nas oitavas de final. O Boca Juniors lidera o grupo com 7 pontos, mesma pontuação do Pereira, segundo colocado, e 2 pontos à frente do Colo-Colo, na terceira posição. Na última rodada, o Boca Juniors poderia ter encaminhado sua classificação, mas foi surpreendido e perdeu por 1-0 para o Pereira, fora de casa, sofrendo gol aos 78 minutos de jogo. Mais uma vez, o Boca Juniors mostrou dificuldades em criar jogadas, e apesar de ter tido 65% de posse de bola, finalizou apenas 8 vezes, com 3 no alvo.
Em seus 4 jogos nesta fase da Copa Libertadores, o Boca Juniors venceu 2 vezes, empatou uma e perdeu uma, marcando apenas 4 gols e sofrendo 2. O time é conhecido por sua dificuldade em dominar as partidas, e jogando em casa, provavelmente teremos um jogo com poucos gols. Uma vantagem para o Boca Juniors é o fato de ter mais 2 jogos em casa nas últimas rodadas. Na única partida em casa até agora, venceu o Pereira por 2-1. Um dos grandes resultados da equipe foi contra o próprio Colo-Colo, em Santiago, quando venceu por 2-0. Defensivamente, o Boca Juniors se mostrou muito sólido, com o adversário tendo dificuldades para penetrar em sua defesa. Com apenas 33% de posse de bola, o time argentino saiu vitorioso. O Colo-Colo entra em campo com a missão de não deixar escapar a chance de classificação. Na terceira posição, está 2 pontos atrás dos 2 primeiros colocados. No entanto, se perder para o Boca Juniors, não terá mais chance matemática de superar o adversário na última rodada. Além disso, o Pereira enfrentará o Monagas, mesmo jogando fora de casa, e pode vencer o adversário mais fraco do grupo e garantir sua vaga nos playoffs. Por isso, acreditamos que o Colo-Colo adotará uma postura defensiva neste confronto, buscando um jogo com poucos gols. Até o momento, o Colo-Colo tem uma vitória, uma derrota e 2 empates, com 3 gols marcados e 4 sofridos. Depois de perder para o Boca Juniors em casa, o time não conseguiu vencer o Monagas na Venezuela, novamente mostrando problemas no setor ofensivo. Aliás, em todos os jogos disputados até agora na competição, o Colo-Colo teve no máximo 2 gols, e acreditamos que essa tendência se mantenha neste jogo. Nosso palpite para essa partida é vitória do Boca Juniors ou empate. No confronto entre Melgar e Patronato, válido pelo Grupo H da Copa Libertadores da América. O Melgar está numa situação delicada, ocupando a 4ª posição e a lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado em 4 rodadas. Seu desempenho não é dos melhores, com apenas 3 gols marcados e 9 sofridos, apresentando uma das piores defesas do torneio. O time peruano também não vem se destacando na primeira divisão do campeonato peruano, ocupando o 10º lugar na tabela. No entanto, o Melgar tem sido mais consistente quando joga em casa, obtendo 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nas últimas 10 partidas em seu estádio. Com uma recente vitória e um empate no Campeonato Nacional, eles podem ganhar confiança para o confronto contra o Patronato. O treinador argentino Mariano Souza provavelmente irá escalar sua melhor formação, utilizando a tática 3-4-1-2. Já o Patronato, que ocupa a 3ª posição do Grupo H, não tem chances de avançar para a próxima fase da Libertadores, mas garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. O time argentino acumula 3 pontos em 4 partidas, com 5 gols marcados e 6 sofridos. No Campeonato Argentino de 2ª Divisão, o Patronato está na 11ª colocação, com 21 pontos conquistados em 17 jogos. O desempenho do Patronato como visitante tem sido menos favorável, com apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas nas últimas 10 partidas fora de casa. Nos últimos 6 jogos fora, eles conquistaram apenas uma vitória, sofrendo 5 derrotas. O treinador Walter Otta não deverá ter problemas com desfalques e vem utilizando o esquema 4-2-3-1 para fortalecer a defesa e o meio-campo. É importante mencionar que essas equipes já se enfrentaram nesta edição da Libertadores, com o Melgar conquistando uma vitória expressiva por 4-1. Naquela partida, o Patronato teve menor posse de bola, realizou 9 chutes ao gol, mas apenas 5 deles acertaram o alvo. Por sua vez, o Melgar teve menos chutes, mas uma taxa de acerto melhor. Considerando essas informações, o palpite para o confronto é de mais de 2,5 gols. Vamos analisar o confronto entre Bolívar e Cerro Porteño, pelo Grupo C da Copa Libertadores. Essa partida pode ser crucial para as campanhas das duas equipes na competição. O Bolívar vem surpreendendo e atualmente ocupa a primeira posição do Grupo C, com 9 pontos. Possui uma vantagem de 6 pontos sobre Barcelona e Cerro Porteño, e um empate nesse jogo já garante sua classificação para as oitavas de final. Agora,
a equipe boliviana busca garantir o primeiro lugar, uma vez que está empatado em pontos com o Palmeiras, e essas duas equipes se enfrentarão na última rodada em São Paulo. Como é tradição dos times bolivianos, o Bolívar é forte quando joga na altitude de La Paz. Sua campanha até o momento conta com 3 vitórias e 1 derrota, com 9 gols marcados e 3 sofridos. Nos 2 jogos em casa, manteve um aproveitamento de 100%, inclusive com uma vitória sobre o Palmeiras na estreia, por 3-1. No entanto, é importante levar em consideração que o Palmeiras utilizou principalmente seus jogadores reservas naquele confronto. Ainda assim, o mérito do Bolívar não pode ser diminuído. A equipe é agressiva jogando como mandante e tende a manter essa postura diante do Cerro Porteño. Já o Cerro Porteño encontra-se na última posição do grupo, com 3 pontos, e além de praticamente estar eliminado das oitavas de final, também precisa buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. O terceiro colocado avança para a competição do segundo semestre, tornando o resultado desse confronto de extrema importância. O time paraguaio vem de 3 derrotas consecutivas, sendo a mais recente uma goleada sofrida em casa para o Palmeiras, por 3-0. Nas últimas 2 partidas em casa, também foi goleado pelo próprio Bolívar por 4-0. O Cerro Porteño adotou uma abordagem mais agressiva, marcando alto e jogando com linhas avançadas, mas isso tem resultado em fragilidade defensiva quando não está com a posse de bola, como foi evidenciado pelos 3 gols sofridos no primeiro tempo do último confronto. Jogando na altitude de La Paz, é provável que o Bolívar tenha maior posse de bola e realize jogadas mais rápidas, o que dificultará a defesa do Cerro Porteño. O palpite para esse jogo é de mais de 1,5 gols. Esses foram apenas alguns dos jogos eletrizantes que a Copa Libertadores nos reserva no dia 6 de junho de 2023. Fiquem ligados aqui no canal Profecia Bet para análises, estatísticas e palpites certeiros para suas apostas. Não percam nenhum lance, fiquem com a gente, vamos juntos desvendar os segredos da Libertadores. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo e seguir o canal. Profecia Bet, o seu guia de apostas na Copa Libertadores. Boa sorte e boas apostas!